Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, professor Rodrigo mais uma vez, hoje para deixar a atividade de espanhol e dizer que estamos de volta, né? Desejar as boas-vindas a cada um de vocês, depois de uma semana de descanso, depois de uma semana junina, de muita comida de milho, estamos de volta com o nosso ensino remoto. Por enquanto é o que podemos fazer, ainda não temos autorização para o retorno das atividades presenciais, mas esperamos que em breve possamos estar de volta ao nosso convívio com as atividades em sala de aula. Até lá, reitero mais uma vez, é muito importante que vocês participem das atividades, comentem, devolvam principalmente as atividades que são enviadas, porque tudo isso está sendo acompanhado e será cobrado também de vocês, né? Claro, dos alunos que estão fazendo essas atividades, aqueles também que não estão, certo? Então, é muito importante a participação de vocês. Estamos caminhando para a 10ª semana do nosso ensino remoto. O nosso eixo continua sendo identidade e autonomia. Hoje, dia 6 de julho de 2020, iniciando a nossa semana com a aula de espanhol. Hoje cedo deixamos uma mensagem motivacional para cada um de vocês, desejando as boas-vindas, uma mensagem de acolhida. Se você ainda não viu, procure no aplicativo. Hoje pela manhã foi postado em cada uma das turmas esse vídeo. Bem, pessoal, então para iniciar ou para reiniciar o nosso estudo do espanhol, né? Hoje eu estou trazendo uma atividade mais voltada para o Enem, certo? É uma atividade simples, eu selecionei aqui 4 questões que já caíram no Enem, na parte de espanhol. Eu recomendo que façam, que escolham o Enem, né? No Enem a língua espanhola como primeira opção, como opção de língua estrangeira, até porque eu considero a prova de inglês mais difícil do que a de espanhol. Então, se você não tem um bom domínio do inglês, é preferível que você escolha o espanhol. Então, eu selecionei algumas questões e nós vamos trabalhar os textos e eu vou pedir para que vocês respondam. Depois eu vou deixar as respostas amanhã, provavelmente, nos comentários. E aí você vai conferir se acertou, como é que você sairia diante dessas questões do Enem. Então, a primeira questão é esse texto aí que caiu no Enem 2018. Como gestionar a diversidade linguística em aula? Ou seja, como esse gestionar aí a gente traduz por como lidar com a diversidade linguística em sala de aula, né? Variedade linguística é um assunto que o Enem sempre vai cobrar, seja na prova de português especificamente, ou na prova de inglês, ou na prova de espanhol. A área de linguagem sempre vai discorrer sobre a questão da variedade linguística, que nós já discutimos em sala de aula, né? Nós utilizamos a língua de maneira diferente, dependendo do nosso propósito comunicativo, dependendo da situação, do contexto em que estamos. Então, tudo isso, dependendo da idade que nós temos, dos efeitos de sentido que queremos atribuir, tudo isso implica numa diversidade linguística. Então, pessoas que são de longe, de outras regiões do país, falam português como você, mas falam de uma forma diferente. E isso acontece também em todas as línguas. Todas as demais línguas humanas, das línguas estudadas, elas apresentam variedade linguística, é um fenômeno natural das línguas. Então vamos ao texto, ele diz assim: El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento, por lo menos, de las 3 línguas curriculares. Aí quais são essas línguas? Catalã, castelhano, que é o próprio espanhol, e inglês, que
lá na Espanha eles podem escolher também entre o francês e o português. O que é que esse primeiro parágrafo está dizendo? Que lá na Espanha, esse é um texto que trata a realidade de lá, das aulas de lá, né, da escola, está dizendo que lá os alunos eles têm que finalizar a sua escolarização com um bom conhecimento de pelo menos 3 línguas que estão no currículo deles, que é o catalão, nós já vamos falar um pouco mais sobre o catalão, o castelhano, que é a língua deles oficial, o espanhol, o inglês, e aí eles podem, como terceira língua, escolher entre o inglês, o francês e o português. Mas o aluno ele precisa então dominar, ter um bom conhecimento, como diz aí o texto, de pelo menos 3 línguas curriculares. O catalão faz parte da região da Catalunha, lá na Espanha. Então, se você acompanha futebol, você sabe que o Barcelona é da Catalunha. É uma região da Espanha muito característica, que inclusive já tentou várias vezes se separar da Espanha, porque eles não se reconhecem como espanhóis, eles têm uma língua diferente, que é o catalão, eles têm uma cultura diferente, então eles já tentaram várias vezes se separar da Espanha, mas até hoje não conseguiram. O fato é que eles falam uma língua diferente dentro do próprio país, dentro da Espanha. Então, na região da Catalunha, você vai ouvir pessoas falando catalão. Em outras partes da Espanha, você vai ouvir o castelhano, que é o espanhol. Segundo parágrafo. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y para la diversidad lingüística y cultural. Então, traduzindo, a metodologia que promove o ensino, a aprendizagem integrada de idiomas na escola, leva em conta as relações entre as diferentes línguas. O melhor ensino de uma língua incide na melhora de todas as demais. Então, quanto melhor uma língua é ensinada, é aprendida, mais o aluno ele vai desenvolver também esse conhecimento linguístico em outras línguas. Eu sempre faço referência nas aulas de língua ao inglês, ao espanhol. Muitas vezes isso ajuda na compreensão da sua própria língua nativa, que é o português. Então as línguas elas têm traços em comum, tem diferenças também, tem, muitas, claro. Mas elas têm similaridades e quanto mais conhecimento você constrói de uma língua, mais esse conhecimento vai se refletir também na outra língua que você está estudando, ou mesmo na sua própria língua de origem. É isso que ele está dizendo aí. Se trata de educar e para a diversidade linguística e cultural. Então, a educação diversa, linguisticamente falando, é o objetivo do ensino das línguas na Espanha. Por isso, la quinta jornada de buenas prácticas de gestión del multilingüismo, que se celebrará en Barcelona, debatirá sobre la gestión del multilingüismo en el aula. El objetivo es difundir propuestas para el aprendizaje integrado de idiomas y presentar experiencias prácticas de gestión de la diversidad lingüística presente en las aulas. Vocês estão vendo aí que na palavra linguística aparecem uns 2 pontinhos em cima do U. No português, esse sinal aí, que a gente chama de trema ou chamava, ele não existe mais, tá certo? Então, na palavra 50 ou linguística, apareciam os 2 pontinhos, hoje não existe mais, depois da reforma ortográfica no português. Então, no último parágrafo, ele fala que, por isso, a quinta jornada de boas práticas e gestão do multilinguismo, que se celebrará em Barcelona, debatirá sobre a gestão do multilinguismo em aula. O objetivo é difundir propostas para a aprendizagem integrada de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presente nas aulas. Então, o texto, como nós estamos falando sobre identidade e autonomia, né, o nosso eixo temático, é um texto bem interessante que fala sobre a questão da identidade relacionada às línguas. Então, a nossa língua
ela fala muito da nossa identidade enquanto povo, enquanto região, enquanto país, enquanto nação. Então as línguas elas têm esse caráter identitário. A questão do Enem dizia o seguinte, o enunciado: na região da Catalunha, na Espanha, convivem duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol, ou seja, são reconhecidas pelo governo como línguas oficiais. Além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário que, então, para lidar com essa variedade linguística, pelo menos 3 línguas, né, sendo ensinadas, aprendidas, para administrar essa variedade linguística nas aulas é necessário o quê? Então você vai dar uma olhada aqui nas alternativas, lembrando que o Enem trabalha com questões de múltipla escolha, onde apenas uma alternativa responde à questão, satisfaz o enunciado. Às vezes o enunciado pede a alternativa correta, às vezes a incorreta, então é necessário sempre observar o enunciado. Texto 2, vou ampliar aqui um pouquinho, é um texto publicitário. O Enem trabalha muito com textos publicitários na parte de linguagens, então tanto a prova de português, quanto inglês, quanto espanhol, sempre vai trazer publicidade, textos publicitários, propagandas, né? E o objetivo da propaganda, do anúncio publicitário, como nós já discutimos em sala de aula, é promover uma ideia, uma causa ou um produto a ser vendido. Nesse caso aqui, nós temos a promoção de uma causa, que é a causa ambiental. Você já vê aqui, ó, embaixo, Greenpeace, a palavrinha em inglês. O Greenpeace é o quê? É uma organização não governamental que luta pela questão do ambiente, da proteção do meio ambiente. Então você já espera alguma coisa nesse sentido, pela marca Greenpeace que você vê aqui. É uma organização mundial, né, que luta pela preservação do meio ambiente, das florestas, dos oceanos, enfim, dos animais. E aqui nós temos o enunciado do texto dizendo o seguinte: Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Repetindo, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Actúa ahora, hazte socio hoy. Então, traduzindo, o que fazes ao planeta, te fazes a ti mesmo. Traduzindo seria isso, né? Fazes a ti mesmo. Então, aqui embaixo, actua agora seria assine agora ou participe agora, né? Seja sócio hoje. Então, a frase, o enunciado principal é esse, tá certo? Do texto publicitário, o que fazes ao planeta, fazes a ti mesmo. Traduzindo seria isso. Texto de fácil compreensão, e aqui nós temos a questão 2. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. E aí, então, eu até esqueci aqui de comentar a imagem, né? Nós temos o enunciado verbal, mas temos a parte não verbal também. Nós temos aí um homem que apresenta uma dupla face, né? Ele está dividido aí ao meio. Então, de um lado nós temos o homem na sua forma normal, e nós temos do outro lado o homem deformado. Então, a pergunta é: as atitudes negativas do homem, então essas atitudes negativas aí seriam atitudes de agressão ao meio ambiente, né? Para com o planeta, fazem o quê? Aí você tem algumas alternativas. Aceleram o envelhecimento da pele, provocam a ocorrência de seca, aumentam o dano atmosférico, prejudicam o próprio homem ou causam a poluição industrial. Texto 3 é mais um anúncio publicitário, mais uma campanha publicitária. A ideia agora é o combate à violência contra a mulher. Então tá aí, ó, o enunciado: basta de violência contra la mujer.
E nesta mão aí, que representa o basta, né, o pare, nós temos algumas palavras e expressões em espanhol. É importante você ler algumas dessas palavras porque elas incidem na compreensão total do texto. Elas também fazem parte do texto e o enunciado vai cobrar justamente sobre isso. Então aqui na mão nós temos, vamos traduzir aqui algumas das palavras, nós temos insultos, né? Desprecio, desprezo, violação, que mais? Indiferença, incesto, acoso sexual, que seria o abuso sexual, feminicídio, cachetadas, que seriam tapas, né? Enfim, todas as palavras aí indicam agressão, né? Violência contra a mulher. Então, questão 3. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher, que inclusive já foi tema de redação no Enem. As palavras que compõem a imagem indicam que, então as palavras que estão lá compondo a mão, que estão dentro da mão, elas indicam que a violência contra a mulher está aumentando, B, a agressão à mulher acontece de forma física e verbal, C, violência contra a mulher é praticada por homens, D, agressão à mulher é um fenômeno mundial, ou E, violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Lembrando que apenas uma alternativa é correta. Aqui nós temos o próximo texto, questão 4 e última questão, né? Isso mesmo. Questão 4, e aqui nós temos, mais uma vez, um anúncio que diz o seguinte: a los animales se les reconoce por sus huellas. A los animales se les reconoce por sus huellas. Huellas seria marcas, pegadas. Como nós temos aqui, deixa eu ampliar aqui a imagem. Nós temos aqui pegadas de diferentes animais, né? A pisada deles aí ficou marcada. E a do homem não está presente, mas está presente o quê? O lixo deixado por ele. A latinha aí de refrigerante está representando a marca que o homem deixa para o ambiente, para gerações futuras, infelizmente, né? Então, acho que o texto é bem fácil de compreender, né? Nós temos aqui uma questão do Enem 2013 sobre esse anúncio. Esse anúncio faz parte de uma campanha de conscientização que pretende o quê? Então, qual a intenção desse texto aqui? A. Chamar a atenção para o perigo de extinção de alguns animais. B. Alertar sobre o risco do consumo abusivo de bebidas enlatadas. C. Denunciar o impacto ambiental causado pelo ser humano. D. Fazer um catálogo com as pegadas das variadas espécies. Ou E. Promover uma marca de refrigerante usando a sua embalagem. Mais uma vez aqui você vai escolher uma alternativa apenas para satisfazer a questão. Bem, pessoal, é isso. Apenas 4 questões para reiniciarmos aqui o nosso estudo da língua espanhola. Todas essas questões nos levam a pensar sobre o eixo identidade e autonomia. E todas essas questões também já caíram, já foram objeto do Enem, da prova do Enem, tá certo? Então, eu acredito que é possível acertar todas as questões se você reler com calma, observar direitinho aí o que cada questão está pedindo e tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Qualquer dúvida, dificuldade, vocês podem perguntar lá na parte dos comentários ou podem perguntar no privado mesmo, no WhatsApp, lá no grupo, se quiserem. Assim que eu puder, eu respondo. Espero que todos consigam responder e devolver, pessoal. Precisamos muito que vocês devolvam as atividades que estão fazendo, tá certo? Boa noite para vocês e bom trabalho.